Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais uma semana em nossas vidas está terminando e nos reunimos nesta sexta-feira, sempre neste mesmo horário, para refletirmos durante meia hora sobre argumentos que são de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Você está sintonizado na Rede Século XXI, programa Luz da Vida. Estamos em pleno ano da misericórdia, instituído e inaugurado pelo Papa Francisco no ano passado. A abertura do ano da misericórdia aconteceu no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, e se estenderá até a solenidade de Cristo Rei no final deste ano litúrgico em curso. Papa Francisco instituiu esse ano da misericórdia como uma ocasião privilegiada para nós refletirmos no principal atributo de Deus, segundo as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: Deus é rico em misericórdia. Falar da misericórdia de Deus é falar do grande amor que Ele tem para com todos os homens. É o evangelista João, no capítulo 3 de São João, do seu evangelho, quem diz no versículo 16: tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem dúvida, Deus tem muitos outros atributos. Deus é justiça, Deus é compaixão, Deus é ternura, Deus é providência. Mas todos eles convergem para esta característica primordial de Deus. Deus é amor, diz a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Amor misericordioso, misericórdia amorosa, enfim. Papa Francisco, e vamos ver daqui a pouco um parágrafo da bula Misericordiae Vultus, com a qual ele determina a abertura do Ano Santo e estabelece suas linhas teológicas e pastorais principais. Ele pede que nós reflitamos neste ano da misericórdia também as obras de misericórdia. O que são obras de misericórdia? São, vamos ver daqui a pouco um texto do Catecismo da Igreja Católica, são ações bem concretas que visam a promover a criatura humana e também todas as outras criaturas que são objeto da bondade, da solicitude e da misericórdia de Deus. Elas são tradicionalmente divididas em duas categorias: as obras de misericórdia materiais e as obras de misericórdia espirituais. São 14 obras ao todo, 7 materiais e 7 espirituais. As 7 obras materiais visam principalmente as obras espirituais, o espírito, a alma, e as obras materiais, elas comportam a dimensão física, a dimensão palpável, a dimensão sensível da pessoa humana e também indiretamente de todas as criaturas. O homem é um ser composto essencialmente de matéria e de espírito, de corpo e de alma, e como tal tem duas necessidades: necessidades espirituais e necessidades materiais. Vamos então agora à leitura de um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, o número 2447, onde se fala dessas obras de misericórdia. Hoje começa uma catequese de 14 programas Luz da Vida, programas dedicados exatamente a essas obras de misericórdia. Hoje falaremos da primeira obra de misericórdia espiritual. Vejamos agora todas elas. O que elas são e quais são, quantas são obras de misericórdia materiais, obras de misericórdia espirituais. Vamos ao texto. As obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais.
instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem, nomeadamente, em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. O Catecismo da Igreja Católica reproduz aqui uma sistemática muito antiga da Igreja. Essas obras de misericórdia se encontram todas na Palavra de Deus, extraídas de textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas é principalmente no Novo Testamento e especificamente nas palavras de Jesus e nas atitudes de Jesus que nós encontramos estas obras de misericórdia explicitadas. 7 é um número simbólico na Bíblia e evoca a ideia de perfeição, de totalidade, de abrangência, de universalidade. Mas há um discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo onde essas obras, pelo menos as ditas materiais, não as espirituais, elas aparecem quase na sua totalidade. É na narrativa do juízo final. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, descreve como será a sentença que Deus Todo-Poderoso, Ele que virá na glória para julgar os vivos e os mortos, pronunciará, seja para os que vierem a se encontrar à direita, tanto quanto aqueles que vierem a se encontrar à esquerda. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste, preso e visitastes-me, na prisão e fostes ver-me, enfermo, enfim. E dirá também o mesmo aos que estiverem do outro lado. Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso, enfermo? Todas as vezes que fizeste isto a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes, dirá o Senhor aos que estiverem à direita. E todas as vezes que deixaste de fazer isto a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Vamos agora ao texto de Papa Francisco, na bula Misericordiae Vultus, onde nós encontramos esse pedido, esse apelo que Papa Francisco faz a toda a Igreja no sentido de refletir e, lógico, principalmente pôr em prática as obras de misericórdia. É meu vivo desejo que o povo cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Redescubramos as obras de misericórdia corporal, dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual, aconselhar os indecisos
ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Um texto muito feliz de Papa Francisco. Despertar nossa consciência adormecida. Voltarmos-nos para os evangelhos, ali onde estão compendiadas estas obras. Primeiro, nas atitudes de Jesus. Jesus fez tudo isto. Ele, portanto, é o parâmetro. Quando ele diz, no capítulo 11 de São Mateus, aprendei de mim, é um convite para nós nos voltarmos principalmente para ele. Aprender dele com o que ele disse e com o que ele fez. E pôr em prática. Os pobres, na verdade, os indigentes, os moribundos, os indefesos, os ignorantes, os desvalidos, os desprovidos, e eles não faltam, e eles são muitos no mundo inteiro e também na nossa convivência, que Deus coloca na nossa vida diariamente. São, na verdade, o objeto dessas obras de misericórdia. É para eles, é em função deles, é em benefício deles essas obras. Obras que são, ao mesmo tempo, uma ordem de Jesus e uma ocasião de recompensa na glória. O nosso julgamento consistirá, segundo o relato de Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, essencialmente em cima das obras de misericórdia. Se fizemos ou não fizemos, se fizemos como deveríamos fazer ou não, se nos omitimos ou se realizamos aquilo que estava ao nosso alcance. Nisso vai residir a nossa salvação ou a nossa condenação. No próximo bloco, nós vamos entrar de cheio já na relação sintética das obras de misericórdia e depois já trataremos da primeira obra de misericórdia espiritual, que é ensinar aos ignorantes. Até o próximo bloco, se Deus quiser.